Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Caríssimos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Debaixo da graça de Deus, iluminados por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo narrada por Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. E eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoando-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo nossos corações quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com outros. E eles confirmaram realmente: O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, aqui acontece algo muito interessante. Enquanto eles caminhavam para este povoado chamado Emaús,
Jesus aparece entre eles e os acompanha e seguiu caminhando com eles. Eles não reconheceram Jesus, mas depois de um tempo de caminhada, Jesus perguntou a eles o que vocês estavam discutindo pelo caminho. Eles disseram a Jesus, mas não é o único peregrino que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? Aí eles contaram a Jesus o que tinha acontecido. E aí Jesus começou a falar com eles sobre a palavra de Deus. O texto está nos dizendo que desde Moisés, Jesus veio explicando todas as passagens da Escritura que falava a respeito de Jesus, que era profetizado que o Messias deveria de vir. Então, todas as passagens que explicavam sobre ele próprio, que os profetas profetizaram anteriormente, Jesus falava para eles. Ao chegar no povoado, já era quase noite. Aí Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles falaram, não, fica conosco, porque já é tarde, a noite já está chegando, fica conosco. Jesus ficou. Depois, ao entrar, Jesus estando com eles, Jesus partiu o pão, abençoou e deu graças e partiu o pão com eles. Aí, ao partir o pão, eles reconheceram Jesus porque os seus olhos se abriram, ou seja, é como se eles estivessem com uma cegueira e num piscar de olho os olhos deles se abriram a partir daquele momento que Jesus partiu o pão e partilhou com eles. Mas quando eles perceberam que era Jesus, Jesus desapareceu, porque Jesus era o Cristo ressuscitado e estava ali caminhando com eles. Que maravilha! Então, gente, nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Precisamos crer que Jesus é o Senhor. Olha só, eles reconheceram que Jesus era Jesus por causa da palavra. Ou seja, enquanto caminhavam, Jesus falou as passagens da Escritura que falavam sobre ele que fora profetizado. Ao chegarem lá, mais uma razão para eles reconhecerem Jesus. Ao partir o pão, seus olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Então, isto para nós também, nós podemos conhecer Jesus, ser ressuscitado, que está em nosso meio, através da palavra e através da Eucaristia. Quando nós participamos da Eucaristia, nós estamos comendo o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós temos que estar sempre presentes na igreja, para que nós possamos acompanhar todas as leituras do Evangelho, todos os ensinamentos da Palavra de Deus e compartilhar da Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo presentes ali para a nossa salvação. Em todos um bom dia. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,